Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num mistério que assombra as escolas brasileiras há mais de um século. Uma pergunta que parece simples, mas que esconde muita coisa. Por que um aluno não aprende? E olha, a resposta para essa pergunta mudou, mas mudou completamente ao longo do tempo. Pois é, essa é a grande questão. Quando uma criança ou um adolescente vai mal na escola, a primeira reação é procurar um culpado, né? A psicologia por muito tempo apontou o dedo para vários lados. E é essa investigação que a gente vai acompanhar agora. Pensem nisso como uma verdadeira história de detetive. A gente vai seguir as pistas, uma a uma, para descobrir como o principal suspeito pelo chamado fracasso escolar foi mudando. É uma jornada que, no fundo, revela muito sobre como o Brasil pensa a educação. Então, vamos lá. No comecinho, a psicologia escolar agia quase como uma polícia. A missão era encontrar um culpado. E os primeiros suspeitos, como a gente vai ver, eram sempre os mais óbvios. E o primeiro alvo dessa investigação foi a própria criança. A ideia era que a capacidade de aprender era algo meio que fixo, sabe? Que dava para medir com testes de inteligência. O objetivo era bem direto: separar os alunos normais dos anormais, e a partir daí encaminhar para classes especiais. Essa frase aqui resume tudo. Era o veredito da época. Se o aluno não aprendia, a culpa era dele, da sua capacidade. Simples assim. Um diagnóstico que colocava todo o peso nas costas do indivíduo. Só que a investigação não parou por aí. Com a chegada da psicanálise, o foco começou a mudar. A dificuldade na escola passou a ser vista só como um sintoma de algo mais profundo. E aí, um novo suspeito entrou em cena: a família. Pronto. A culpa mudou de endereço. O problema já não era mais uma questão de capacidade de nascença, e sim o resultado de um ambiente familiar que não funcionava bem. E a solução? Bom, terapia, orientação para a família. Chegamos nos anos 70 e o círculo de suspeitos aumenta. Surge uma teoria bem polêmica, a da carência cultural. Basicamente, ela dizia que crianças de famílias mais pobres não tinham o estímulo cultural, emocional ou até nutricional para ter sucesso na escola. E com isso, a gente fecha a primeira grande fase dessa investigação. Percebem o padrão? A culpa foi da criança, depois da família e, por fim, da sua classe social. Mas em todos esses modelos, uma peça fundamental ficava de fora. A própria escola nunca era questionada. Ela era vista como perfeita, acima de qualquer suspeita. Mas aí, a partir dos anos 80, acontece uma reviravolta espetacular. Uma nova forma de pensar surge e vira essa investigação de cabeça para baixo. E se o problema não estivesse no aluno, nem na família, nem na origem social, mas na própria escola? E esse é o ponto de virada. O modelo crítico para de procurar um culpado e começa a enxergar o fracasso escolar como algo produzido pelo sistema. A pergunta muda. Deixa de ser o que há de errado com esse aluno e passa a ser o que na estrutura da escola está causando esse problema. Ok, mas para analisar um sistema tão complexo como a escola, os psicólogos precisaram organizar a caixa de ferramentas. E isso levou a uma distinção super importante. Uma coisa é o conhecimento teórico sobre educação, outra coisa é a aplicação disso no dia a dia da escola. Dá para ver bem essa diferença aqui na tabela. De um lado, tem a psicologia da educação, que é o campo do conhecimento, da pesquisa, o que se estuda na universidade. Do outro, a psicologia escolar, que é a atuação profissional lá no chão da escola. É como se uma desenhasse um mapa e a outra usasse esse mapa para navegar no território real. Agora que o foco da análise passou a ser a própria escola, era preciso ter novas ferramentas, novas teorias, para conseguir entender e atuar nesse sistema. A resposta não estava mais em medir o que o aluno já sabe, mas sim em entender como ele pode aprender mais. E as ideias de pensadores como Vygotsky foram simplesmente fundamentais para essa virada de chave. E essa ideia dele é brilhante. A aprendizagem não é um ato solitário. Ela acontece nesse espaço quase mágico, a zona de desenvolvimento proximal. É a distância entre o que a criança já consegue fazer sozinha e o que ela consegue fazer com a ajuda de alguém, seja um professor, um colega. É aí que a mágica acontece. E além de Vygotsky, o pensamento do nosso Paulo Freire também foi essencial. A pergunta deixou de ser só como se aprende, para ser também para que se aprende.
A educação passa a ser vista não só como um jeito de passar conteúdo, mas como uma ferramenta poderosa de conscientização e de transformação da sociedade. Certo. Depois de toda essa jornada, a gente chega à pergunta: então, o que faz o psicólogo escolar hoje em dia? A missão mudou da água para o vinho. Já não se trata mais de ficar consertando alunos com problemas. A missão hoje é muito, mas muito mais ampla. O psicólogo trabalha com todo mundo: alunos, professores, diretores, famílias. O objetivo é construir um ambiente mais saudável para todos. O foco sai daquele indivíduo isolado e vai para a saúde do ecossistema inteiro da escola. Afinal, o bem-estar do professor impacta diretamente na aprendizagem do aluno, né? E a gente encerra com essa provocação, que na verdade resume toda essa história. E se o trabalho da psicologia não for mais adaptar o aluno para a escola, mas sim ajudar a transformar a escola para que ela possa acolher de verdade todos os alunos? Essa mudança de perspectiva é, talvez, a maior lição desse século de psicologia escolar no Brasil.